Naquela madrugada gelada, enquanto estacionava a caminhonete diante da gruta, minha mente ardia em ódio e desespero. Eu acreditava ter poder suficiente para desafiar o próprio céu, mas algo que não planejei estava prestes a acontecer. Se inscreva no canal para acompanhar outras vidas que foram libertadas pela fé. Era 13h30 da manhã quando parei minha caminhonete em frente à gruta de Nossa Senhora Aparecida. O motor ainda roncava baixo no silêncio da madrugada, e minhas mãos tremiam no volante. Não era medo, era raiva pura, uma fúria que tinha se acumulado por meses e que agora encontrava seu alvo perfeito. Na caçamba da caminhonete, envolvidos em lona preta, estavam 15 quilos de dinamite. Suficiente para transformar aquela gruta em pó e escombros. Meu nome é Rodrigo Santos. Nasci em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e aos 35 anos eu era conhecido em todo o sul do país como o mais respeitado líder ocultista da região. Quando digo respeitado, quero dizer temido. As pessoas sussurravam meu nome em círculos esotéricos, me procuravam de longe para resolver trabalhos pesados, e eu tinha um orgulho imenso disso. Eu me considerava um homem especial, escolhido por forças superiores, alguém que enxergava além do véu da realidade comum. Naquela madrugada fria de dezembro de 2020, eu estava ali para provar um ponto. Aquela gruta, com sua imagem de Nossa Senhora sorrindo serenamente para os devotos, representava tudo que eu desprezava no cristianismo. Fragilidade, submissão, a ilusão de que precisávamos nos ajoelhar diante de algo maior. Eu não me ajoelhava para ninguém. Eu comandava. Eu invocava. Eu tinha poder. Desde os 18 anos, eu tinha construído minha vida em torno do ocultismo. Não era brincadeira de adolescente ou curiosidade passageira. Era minha identidade, minha profissão, minha razão de existir. Tinha uma livraria esotérica bem-sucedida em Porto Alegre, onde vendia desde cristais e incensos até livros raros de magia cerimonial que custavam mais que o salário de um operário. Meus clientes me respeitavam não apenas pelo conhecimento, mas pelo poder que irradiava de mim. Conduzia rituais para mais de 200 seguidores. Gente de todas as classes sociais, advogados, médicos, donas de casa, empresários. Vinham até mim em busca de proteção, prosperidade, vingança contra inimigos, conquistas amorosas. E eu entregava resultados. Pelo menos, era o que todos acreditavam. Era o que eu mesmo acreditava. Cada ritual bem-sucedido inflava mais meu ego, me convencia de que eu era realmente especial, diferente dos mortais comuns que se contentavam com uma vida medíocre. Minha esposa, Cláudia, me seguia cegamente. Ela tinha sido católica praticante quando nos conhecemos, mas eu a convenci de que estava desperdiçando sua vida seguindo uma religião ultrapassada. Você tem poder dentro de você, eu dizia para ela. Por que se humilhar diante de imagens de gesso quando pode comandar o próprio destino? Ela abandonou suas orações, seus terços, suas idas à missa dominical. Passou a participar dos meus rituais, a usar os amuletos que eu preparava, a acreditar que éramos superiores às pessoas comuns. Nossos filhos, Gabriel e Marina, cresceram nesse ambiente. Para eles, papai era um homem especial, escolhido por forças superiores. Gabriel, especialmente, me admirava. Tinha apenas 16 anos, mas já demonstrava interesse pelos mistérios que eu estudava. Às vezes eu o encontrava folheando meus livros, fazendo perguntas sobre símbolos e rituais. Eu ficava orgulhoso. Meu filho seria meu sucessor, continuaria o legado que eu estava construindo. Durante 17 anos, eu construí um império baseado no medo e no respeito. Minha livraria esotérica não era apenas um negócio, era um templo onde eu reinava absoluto. As prateleiras exibiam grimórios antigos, cartas de tarô de várias tradições, cristais que eu pessoalmente energizava através de rituais específicos. Cada objeto ali tinha passado pelas minhas mãos, tinha recebido minha bênção, carregava parte do meu poder. Meus seguidores me veneravam. Durante os rituais coletivos que organizava mensalmente, eu via nos olhos deles uma mistura de admiração e medo que me alimentava profundamente. Era uma sensação viciante, saber que 200 pessoas pendiam das minhas palavras, acreditavam que eu tinha acesso a conhecimentos vedados ao homem comum. Quando eu falava, todos se calavam. Quando eu gesticulava, todos prestavam atenção aos mínimos detalhes.
Era como ser um deus para mortais. Mas havia algo que eu não admitia nem para mim mesmo, uma inquietação constante, uma sensação de que, apesar de todo o poder aparente, algo estava faltando. Nos momentos de silêncio, quando estava sozinho no meu escritório depois de um dia inteiro resolvendo os problemas dos outros, eu sentia um vazio estranho. Era como se toda aquela grandeza fosse uma encenação, como se eu estivesse representando um papel que, no fundo, não me completava. O ano de 2019 começou como todos os outros, com promessas de poder e prosperidade. Mas a primeira rachadura nessa fachada perfeita apareceu numa manhã de março. Gabriel começou a ter pesadelos recorrentes, figuras sombrias que o perseguiam, vozes que o chamavam pelo nome, sensações de estar sendo observado. No início, interpretei esses sonhos como sinais de que Gabriel estava desenvolvendo sensibilidades espirituais. É o despertar do seu poder, eu disse a ele. Você está começando a perceber dimensões que os outros não veem. Mas os pesadelos não passaram. Se intensificaram. Gabriel começou a ter dificuldades na escola, suas notas despencaram, ele se tornou agressivo com os colegas. Cláudia começou a expressar preocupação. Rodrigo, ele está muito novo para essas coisas, ela disse uma noite. Talvez devêssemos procurar ajuda médica para os pesadelos. A sugestão me irritou profundamente. Medicina convencional para questões espirituais? Era como usar uma chave de fenda para operar o cérebro. Os meses seguintes trouxeram mais sinais perturbadores. Alguns dos meus clientes mais antigos começaram a relatar que os trabalhos que eu fazia para eles não estavam funcionando como antes. No início, atribuí esses reveses à natural oscilação das forças espirituais. Mas, no fundo, uma dúvida começou a germinar. Seria possível que meu poder estivesse diminuindo? Na noite de 15 de novembro de 2019, organizei a cerimônia mais elaborada que já havia conduzido. Gabriel seria o centro do ritual, o foco de todas as energias de proteção e equilíbrio que eu conseguisse canalizar. A cerimônia começou às 8 da noite e deveria terminar à meia-noite. Tudo corria conforme o planejado até por volta das 10h30, quando Gabriel começou a convulsionar no centro do círculo ritual. As palavras que saíam da boca do meu filho eram numa língua que eu não reconhecia, mas que soava ancestral, poderosa. Os outros participantes do ritual ficaram visivelmente amedrontados. Alguns saíram correndo do recinto. Mas então algo aconteceu que me abalou profundamente. Gabriel parou de convulsionar, ficou perfeitamente imóvel por alguns segundos, e então me olhou diretamente nos olhos. Com aquela voz estranha, ele disse uma única frase em português: "Papai, eles estão vindo buscar você." E desmaiou. 2 semanas depois, numa sexta-feira à noite de 29 de novembro de 2019, Gabriel sofreu um acidente de moto. Eram 11h40 da noite quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz nervosa se identificou como enfermeiro do hospital de pronto-socorro. "O senhor é pai do Gabriel Santos? Precisa vir aqui urgente. Ele sofreu um acidente." Meu mundo parou naquele momento. Gabriel estava inconsciente na UTI, com traumatismo craniano grave. Os médicos falavam em termos técnicos que eu não conseguia processar: hematoma subdural, pressão intracraniana, possibilidade de cirurgia de emergência. Durante as primeiras horas, enquanto esperávamos notícias dos médicos, fiz mentalmente todos os rituais de proteção que conhecia. Invoquei todas as entidades com as quais mantinha contato, ofereci sacrifícios, prometi qualquer coisa em troca da recuperação de Gabriel. Na manhã seguinte, voltei em casa para preparar um ritual de cura mais poderoso que qualquer coisa que já havia tentado antes. O ritual durou 8 horas. Quando terminei, estava exausto fisicamente e mentalmente, mas confiante de que havia movido montanhas espirituais em favor de Gabriel. Voltei ao hospital esperando encontrar meu filho consciente, ou pelo menos com sinais de melhora. Mas ele continuava na mesma situação. Durante a segunda noite, tentei outro ritual, desta vez no próprio hospital. Esperei que o movimento diminuísse, encontrei uma capela vazia que havia no térreo do prédio, e ali mesmo conduzi uma cerimônia de cura. Era irônico estar fazendo magia dentro de um espaço cristão, mas eu estava disposto a usar qualquer ambiente disponível. Enquanto sussurrava as invocações naquela capela silenciosa, algo estranho aconteceu. Por um momento,
Senti como se não estivesse sozinho no recinto. Havia uma presença feminina, suave, que parecia observar meu ritual com uma mistura de tristeza e compaixão. Gabriel permaneceu em coma por 21 dias. 21 dias que mudaram completamente minha percepção da realidade. Durante esse período, conduzi mais rituais do que em qualquer outro momento da minha carreira espiritual. Mas Gabriel não melhorava. Pior ainda, os médicos começaram a falar sobre possíveis sequelas permanentes. Cláudia começou a questionar abertamente meus métodos pela primeira vez em nosso casamento. Rodrigo, seus rituais não estão funcionando, ela disse numa manhã. Talvez seja hora de aceitar que existe algo que está além do nosso controle. Suas palavras me atingiram como uma bofetada. Durante a segunda semana de internação, uma enfermeira entrou para verificar os aparelhos. Ela usava um crucifixinho pequeno no pescoço, que brilhava suavemente sob a luz artificial. "Posso fazer uma oração pelo seu filho?" ela perguntou com voz suave. A pergunta me pegou completamente desprevenido. Durante 17 anos, eu havia rejeitado automaticamente qualquer oferta de oração cristã. Mas naquele momento, exausto e desesperado, eu simplesmente assenti com a cabeça. A enfermeira se aproximou da cama de Gabriel, colocou a mão gentilmente sobre a testa dele, e sussurrou uma oração simples. O mais estranho é que, durante aqueles poucos minutos, senti uma paz no ambiente que não conseguia explicar. Quando a enfermeira terminou, ela me olhou com compaixão genuína. "A fé move montanhas", disse ela. "Às vezes precisamos apenas confiar que existe um plano maior do que conseguimos enxergar." Na manhã de 20 de dezembro de 2019, recebi uma ligação que mudou tudo. Era do hospital. Gabriel havia acordado. "Oi, pai", foi a primeira coisa que Gabriel disse quando me viu. Sua voz estava rouca, mais fraca que o normal, mas era a voz do meu filho. Naquele momento, senti uma gratidão tão intensa que quase me ajoelhei ali mesmo. Gabriel estava se recuperando neurologicamente melhor do que os médicos esperavam, mas havia sequelas motoras significativas. Sua coordenação estava comprometida, tinha dificuldades para caminhar, sua mão direita tremia constantemente. "Vamos fazer todos os rituais necessários para sua recuperação completa", eu disse para ele. Mas Gabriel me surpreendeu com sua resposta: "Pai, eu não quero mais participar dos rituais." "Por quê?", perguntei, tentando manter a voz calma. Gabriel me olhou com uma maturidade que não era própria da sua idade. Enquanto eu estava desacordado, eu sonhei muitas coisas. Sonhei com uma mulher muito bonita, que me dizia que tudo ia ficar bem. Ela usava um manto azul e tinha os olhos mais gentis que já vi. Ficava ao meu lado quando eu me sentia perdido ou com medo. Dizia que eu era muito amado, que tinha pessoas orando por mim. Ela disse que nossa família ia passar por mudanças difíceis, mas que no final tudo ia ficar bem. Disse também que o papai ia entender algumas coisas que estava custando muito para ele aceitar. Senti como se o chão estivesse se movendo sob meus pés. Como era possível que meu filho, durante um coma causado por traumatismo craniano, tivesse insights sobre questões que eu mesmo estava enfrentando? O ano de 2020 começou com Gabriel fazendo fisioterapia e nossa família tentando reconstruir uma normalidade que parecia ter se perdido para sempre. Algo fundamental havia mudado nele. O interesse pelos meus estudos esotéricos havia desaparecido completamente. "Pai, eu agradeço tudo que você fez por mim", ele disse numa manhã de janeiro. "Mas eu sinto que preciso encontrar meu próprio caminho agora." A situação financeira piorou drasticamente durante os primeiros meses do ano. A livraria que um dia foi próspera agora mal conseguia pagar as contas básicas. Os clientes continuavam se afastando, alguns abertamente questionando minha credibilidade. "Se você fosse realmente poderoso, teria evitado o acidente", disse uma mulher que me procurava há anos. Cláudia começou a trabalhar como secretária numa clínica médica para ajudar com as despesas da casa. Era a primeira vez em 15 anos que ela precisava ter um emprego fora de casa. Em março, quando a pandemia chegou ao Brasil, minha situação se tornou ainda mais complicada. A livraria teve que fechar temporariamente, e eu me vi tentando conduzir consultas espirituais por videochamada. Foi durante esse período de isolamento que comecei a ter pesadelos similares aos que Gabriel havia relatado antes do acidente.
Figuras sombrias me perseguiam, vozes sussurravam meu nome durante a madrugada, e eu acordava com uma sensação terrível de estar sendo observado por algo malévolo. As noites se tornaram particularmente difíceis. Em maio, um dos meus discípulos mais antigos me procurou para uma conversa que mudaria tudo. Mestre Rodrigo, ele disse, preciso falar uma coisa difícil. Muitas pessoas do grupo estão questionando se devemos continuar nos reunindo. Depois do que aconteceu com Gabriel, e agora com seus próprios problemas pessoais, as pessoas estão se perguntando se realmente existe poder nos rituais que fazemos. A crise financeira se tornou insustentável em junho. Tivemos que vender o carro para pagar as contas atrasadas, negociar a dívida da livraria com os fornecedores e até considerar vender nossa casa. Foi nesse período que Cláudia começou a ir à missa novamente. Ela não anunciou a decisão, simplesmente começou a sair domingo de manhã e voltar uma hora depois com uma expressão de paz que eu não via no rosto dela há meses. Gabriel também começou a demonstrar interesse pelas práticas religiosas tradicionais. Pediu para acompanhar a mãe à missa algumas vezes, começou a fazer perguntas sobre oração, até pediu um terço para usar durante os exercícios de fisioterapia. Aquela enfermeira do hospital me ensinou algumas orações, ele explicou. Elas me ajudam a ficar calmo durante a reabilitação. Marina, sempre a mais direta da família, foi quem expressou em voz alta o que todos estávamos pensando. Pai, parece que as orações estão funcionando melhor que seus rituais. Gabriel está melhorando mais rápido desde que começou a rezar, e a mamãe parece mais feliz desde que voltou à igreja. Em agosto de 2020, minha vida havia se tornado um caos completo. A livraria esotérica fechou definitivamente. 15 anos de trabalho, milhares de livros raros, objetos sagrados que eu havia colecionado ao longo de décadas, tudo foi embora num único dia. Roberto, o último discípulo fiel, também se afastou definitivamente. Rodrigo, eu preciso ser honesto com você, ele disse numa conversa telefônica que nunca esquecerei. Encontrei uma comunidade cristã que está me ajudando muito. Rodrigo, você precisa encontrar um trabalho, Cláudia disse numa noite de setembro. Não podemos mais viver apenas do meu salário. A ideia de trabalhar como um funcionário comum, depois de anos sendo tratado como uma autoridade espiritual, era humilhante demais para eu processar adequadamente. Foi durante esse período que comecei a beber pesadamente. A vodka se tornou minha companheira constante para amenizar a dor da rejeição e do fracasso. Os pesadelos se intensificaram dramaticamente. Não eram apenas as figuras sombrias perseguindo-me, agora eu sonhava com fogo, gritos de desespero, uma sensação terrível de estar caindo num abismo infinito. Em outubro, Gabriel fez uma pergunta que me destruiu completamente. Pai, você está bem? Você parece muito diferente do homem que eu admirava quando era criança. Ver a preocupação no rosto do meu filho, perceber que eu havia me tornado motivo de inquietação para ele, foi mais doloroso do que todos os fracassos profissionais combinados. Marina também começou a demonstrar preocupação real. Papai, você deveria vir à missa com a gente domingo, ela disse numa tarde, me encontrando bebendo sozinho na sala. O padre fala sobre perdão, sobre como Deus pode ajudar as pessoas que estão sofrendo. Naquela noite, depois que todos dormiram, fiquei sozinho na sala bebendo e revivendo os últimos meses. Tudo o que eu havia construído estava destruído. Minha reputação, meu negócio, meus seguidores, minha família, tudo havia se desintegrado. Foi ali, sentado no escuro da minha sala, bêbado e desesperado, que finalmente admiti para mim mesmo uma verdade terrível. Talvez eu nunca tivesse tido poder real algum. O mês de novembro de 2020 trouxe o que eu considerava minha última chance de recuperar algum respeito próprio. Durante semanas, eu havia observado os fiéis indo e vindo da gruta de Nossa Senhora das Graças. Aquele santuário representava tudo que eu desprezava, mas havia algo mais profundo na minha fixação por aquela gruta. Era como se ela simbolizasse minha própria derrota. A ideia de explodir a gruta surgiu numa noite particularmente difícil de novembro. Eu estava bebendo sozinho, pensando em como tudo havia desmoronado, quando senti uma raiva tão intensa que parecia queimar por dentro. Se eu não posso ter minha família de volta, pensei, pelo menos posso provar que ainda tenho poder suficiente para destruir o que me roubou deles. Durante 2 semanas, planejei cada detalhe da operação. Era o ritual mais elaborado que eu havia preparado em meses,
Só que desta vez não envolvia invocações, envolvia dinamite. Consegui os explosivos através de um conhecido que trabalhava numa mineradora. A compra consumiu praticamente todo o dinheiro que ainda tínhamos. Na véspera do que eu havia planejado como minha redenção, passei o dia inteiro numa agitação estranha. Gabriel me encontrou mexendo com equipamentos estranhos na garagem. "O que é isso, pai?" ele perguntou. "São materiais para um trabalho especial", respondi vagamente. "Algo que vai mudar tudo para nossa família." Cláudia foi a mais direta. "Rodrigo, você está me assustando. Faz semanas que você anda secreto, mexendo com coisas estranhas na garagem, falando sobre resolver tudo sem explicar como." Ela estava certa para se preocupar, mas eu estava além da capacidade de ouvir razões. Às 3 da manhã, levantei silenciosamente, peguei os explosivos na garagem e carreguei tudo na caminhonete. Durante o trajeto até a gruta, senti uma mistura de excitação e terror que nunca havia experimentado antes. Era como estar prestes a cruzar uma linha que não permitiria a volta. Eram 4 horas da manhã quando finalmente parei a caminhonete em frente à gruta. Aquele seria meu momento de glória solitária, minha declaração final de poder. Comecei a instalar os explosivos metodicamente, usando todo o conhecimento técnico que havia adquirido anos antes. Cada pacote foi posicionado estrategicamente para causar o máximo de destruição estrutural. Enquanto preparava o segundo dispositivo, senti uma presença estranha ao meu redor. Era como se alguém estivesse me observando. Quando me aproximei da imagem de Nossa Senhora para instalar o terceiro pacote, senti aquela presença feminina mais intensamente. Quando olhei diretamente nos olhos da imagem, algo estranho aconteceu. Por um momento, pareceu-me que ela estava realmente me vendo, não com julgamento ou condenação, mas com uma tristeza infinita. Era como se uma mãe estivesse observando um filho prestes a se machucar gravemente. Terminei de instalar o último dispositivo e caminhei até a entrada da gruta para acionar o detonador. Segurei o detonador nas mãos e senti um poder que não experimentava há meses. Mas então, no último momento antes de pressionar o botão, uma voz em minha mente gritou: "E depois? O que vai acontecer depois?" Pela primeira vez em semanas, consegui ver além da minha obsessão imediata. Por alguns segundos, hesitei. Mas então pensei em toda a humilhação que havia sofrido, em como minha própria família havia me abandonado em favor da religião que eu sempre combati. A raiva venceu a razão. Se existe algum Deus de verdade neste universo, gritei para o céu noturno, me dê uma prova. Me mostre quem manda aqui de verdade. Era um desafio cheio de raiva, mas também um pedido desesperado de alguém que estava no fim da linha. Pressionei o botão. A explosão foi muito maior do que eu havia calculado. O som foi ensurdecedor, como se o próprio céu estivesse se rachando. Mas várias pedras grandes desabaram sobre mim, me soterrando completamente antes que eu pudesse me afastar. Quando recuperei a consciência, percebi que estava preso debaixo dos escombros. Minha perna esquerda estava esmagada, sentia dor no peito que me dificultava respirar, e havia sangue escorrendo do meu rosto. Por quase 6 horas, fiquei preso debaixo dos escombros, com a perna esmagada e dificuldade para respirar. Durante essas horas, algo inexplicável aconteceu. Senti uma presença feminina ao meu lado, uma voz suave que me acalmava e me dizia para resistir. Era impossível, mas eu via uma luz dourada entre as pedras e sentia um perfume de rosas que não tinha explicação. No início, tentei racionalizar o que estava acontecendo. Eram alucinações causadas pela perda de sangue, pelo trauma, pela falta de oxigênio. Mas a presença era tão real, tão reconfortante, que aos poucos parei de questionar e simplesmente me permiti receber aquele consolo inexplicável. A voz feminina não me julgava pelo que eu havia feito, não me condenava por ter tentado destruir um lugar sagrado. Ela simplesmente me amava, de uma forma incondicional que eu nunca havia experimentado. Durante aquelas 6 horas mais longas da minha vida, toda a minha existência passou diante dos meus olhos. Vi os 17 anos de orgulho, de arrogância, de busca por poder sobre outros seres humanos. Vi como havia afastado minha família de uma fé simples e verdadeira para alimentar minha própria vaidade. Vi como havia usado o sofrimento dos outros para me sentir importante, especial, superior. Mas também senti, pela primeira vez, um amor que não dependia de performance, de poder,
de conquistas. Era um amor que me aceitava mesmo no meu pior momento, quando eu havia tentado destruir algo sagrado movido pelo ódio e pela frustração. Era como se aquela presença feminina me dissesse: eu te amo mesmo assim. Sempre te amei, mesmo quando você me rejeitava. Quando os bombeiros finalmente me encontraram, e eles disseram que foi um milagre eu ter sobrevivido, eu estava consciente e repetindo sem parar: ela me salvou, ela me salvou. Os paramédicos provavelmente pensaram que eu estava delirando, mas eu sabia exatamente o que havia acontecido. No momento em que mais precisei, quando estava literalmente soterrado pelo resultado das minhas próprias escolhas destrutivas, recebi uma graça que não merecia. No hospital, durante minha recuperação, uma enfermeira chamada Irmã Lucinda me contou que a imagem de Nossa Senhora tinha permanecido intacta no meio dos destroços, sem nenhum arranhão. Foi um milagre, ela disse com simplicidade. No meio de toda aquela destruição, ela permaneceu inteira, sorrindo. Suas palavras me tocaram profundamente. Era como se, mesmo tentando destruí-la, eu não tivesse conseguido afastar aquela presença amorosa que me salvou. Irmã Lucinda me trouxe um rosário e, pela primeira vez na vida, eu não senti repulsa ao tocar um símbolo cristão. Na verdade, senti uma paz estranha ao segurar aquelas contas simples entre os dedos. Passei semanas conversando com o Padre Antônio, que me visitava diariamente. Descobri que a fé verdadeira não era sobre poder ou superioridade, mas sobre render-se ao amor incondicional. O Padre Antônio nunca me julgou pelo que eu havia feito. Ele simplesmente me escutava com paciência enquanto eu desabafava sobre os anos de orgulho, sobre como havia perdido minha família, sobre como havia desperdiçado tanto tempo buscando um poder que agora percebia ser apenas uma ilusão. Rodrigo, ele disse numa tarde, o maior milagre não é que você sobreviveu à explosão. É que você está aqui, neste momento, aberto para receber o amor de Deus. Durante a recuperação física, comecei também uma recuperação espiritual que era muito mais profunda. Aprendi a orar de uma forma completamente nova, não para conseguir coisas, não para demonstrar poder, mas simplesmente para conversar com alguém que me amava incondicionalmente. As orações simples que o Padre Antônio me ensinou tinham um poder maior do que todos os rituais complexos que eu havia praticado por 17 anos. Quando recebi alta do hospital, a primeira coisa que fiz foi procurar Cláudia e os filhos para pedir perdão. Não foi fácil. Gabriel me olhou com uma mistura de alívio e tristeza. Pai, ele disse, eu orei por você todos os dias enquanto você estava no hospital. Sabia que você ia voltar diferente. Marina me abraçou e chorou. Eu tinha medo que nunca mais ia ter meu pai de volta. Ela sussurrou. Cláudia foi a mais cautelosa, o que era compreensível. Ela havia passado meses vendo o homem que amava se destruindo, havia trabalhado sozinha para sustentar a família, havia cuidado dos filhos enquanto eu me afundava no álcool e no desespero. Rodrigo, ela disse, eu quero acreditar que você mudou de verdade. Mas vai levar tempo para eu confiar plenamente novamente. Procurei perdão da comunidade católica local. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, ficar diante do padre e da congregação, confessar publicamente que eu havia tentado destruir um lugar sagrado movido pelo ódio e pela arrogância. Esperava rejeição, condenação, talvez até mesmo ameaças. Em vez disso, recebi abraços, lágrimas de alegria, e uma aceitação que me desarma completamente. Bem-vindo de volta para casa, disse uma senhora idosa que frequentava a gruta há décadas. Nós oramos por você durante todos esses meses. Descobri que, enquanto eu estava no hospital, a comunidade havia se mobilizado não para me punir, mas para orar pela minha recuperação e conversão. Era uma demonstração de amor cristão que me ensinou mais sobre o verdadeiro poder espiritual do que todos os livros esotéricos que eu havia estudado. Ajudei na reconstrução da gruta com minhas próprias mãos. Cada pedra que recoloquei no lugar era uma oração silenciosa de arrependimento e gratidão. Trabalhava ao lado de homens e mulheres simples que me tratavam não como o terrorista religioso que eu havia sido, mas como um irmão que havia se perdido e agora estava encontrando o caminho de volta. Durante esse período de reconstrução, experimentei uma paz interior que nunca havia conhecido. Não era a excitação artificial dos rituais esotéricos ou a sensação de poder sobre outros seres humanos. Era uma serenidade profunda, a certeza de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, amado incondicionalmente por alguém infinitamente maior do que eu.
Gabriel se recuperou milagrosamente de suas sequelas durante esse período. Os médicos não conseguiam explicar como suas funções motoras voltaram ao normal tão rapidamente. É inexplicável do ponto de vista médico, disse o neurologista que o acompanhava. Mas às vezes testemunhamos recuperações que vão além da nossa compreensão científica. Eu sabia que era mais uma graça, mais um sinal de que estávamos sendo cuidados por um amor que não merecíamos, mas que recebia gratuitamente. Nossa família se reencontrou em uma fé simples, mas verdadeira. As orações que fazíamos juntos antes das refeições, os domingos na missa, os terços que rezávamos nas noites difíceis. Tudo isso criava uma união entre nós que eu nunca havia conseguido alcançar com todos os meus rituais elaborados. Era como se, ao me render, eu tivesse finalmente encontrado o que sempre busquei. Hoje, 3 anos depois daquele evento que mudou minha vida, trabalho como voluntário no Santuário Reconstruído. Minha função é simples: ajudo na manutenção do local, converso com os peregrinos que chegam buscando graças, e às vezes compartilho minha história com pessoas que, como eu, acreditavam ter todo o controle sobre suas vidas. É interessante como as pessoas reagem quando conto sobre minha transformação. Algumas ficam chocadas ao saber que o homem que ajuda na limpeza da gruta é o mesmo que tentou destruí-la com dinamite. Outras se identificam profundamente com a busca desesperada por poder, com a sensação de vazio que nenhuma conquista consegue preencher, com o orgulho que nos impede de aceitar ajuda. Descobri que a maior força do universo não é aquela que destrói, mas aquela que salva, mesmo quando tentamos destruí-la. O poder verdadeiro não está em dominar outros ou em invocar forças misteriosas. Está em se render ao amor incondicional, em aceitar que somos amados mesmo em nossos piores momentos, em encontrar nossa identidade não naquilo que fazemos, mas naquilo que somos aos olhos de Deus. A livraria esotérica nunca foi reaberta, e não sinto falta dela. O trabalho que faço agora não me dá prestígio social ou poder sobre outras pessoas, mas me dá algo muito mais valioso: a certeza de estar exatamente onde preciso estar, fazendo o que fui chamado para fazer. Quando vejo nos olhos dos peregrinos a mesma busca desesperada que eu conhecia tão bem, posso dizer com autoridade: existe sim algo maior do que nós, algo que nos ama incondicionalmente e está esperando que paremos de lutar para simplesmente nos rendermos. Cláudia voltou a ser a mulher serena e alegre que eu conhecia há tantos anos. Ela não precisou mais trabalhar fora de casa, não porque voltamos a ter dinheiro, mas porque aprendemos a viver com simplicidade, priorizando relacionamentos em vez de posses. Gabriel está estudando para ser enfermeiro, inspirado pelas pessoas que cuidaram dele durante a internação. Marina quer ser professora de crianças especiais. Nossos filhos encontraram propósitos que envolvem servir aos outros, não dominar ou impressionar. Às vezes, quando estou sozinho na gruta durante a madrugada organizando as velas votivas para o dia seguinte, penso naquela noite de dezembro em que cheguei ali com 15 quilos de dinamite e um coração cheio de ódio. Penso em como o homem que queria destruir aquele lugar agora dedica sua vida a cuidar dele. É uma ironia que só a graça divina pode explicar. O perfume de rosas que senti durante as horas soterrado ainda aparece às vezes, especialmente quando estou passando por momentos difíceis ou quando converso com pessoas que estão passando pela mesma crise que eu enfrentei. É como se aquela presença feminina que me salvou continuasse por perto, lembrando-me de que nunca estou realmente sozinho. Aprendi que não existe busca mais importante do que encontrar nossa verdadeira identidade. Durante 17 anos, eu pensei que era um homem poderoso, especial, escolhido. Descobri que sou algo muito mais simples e muito mais precioso. Sou um filho amado. Não preciso fazer nada para merecer esse amor. Não preciso impressionar ninguém para ser valioso. Não preciso ter poder sobre outros para ter significado. A oração se tornou minha nova forma de acessar o sobrenatural, mas é completamente diferente dos rituais que eu praticava antes. Não é sobre conseguir coisas ou manipular forças. É sobre estar em comunhão com alguém que me ama, sobre encontrar força para os desafios diários, sobre agradecer pelas graças recebidas. É sobre render-se em vez de lutar, aceitar em vez de exigir, confiar em vez de controlar. Quando olho para trás, vejo que mesmo nos meus piores momentos, mesmo quando estava tentando destruir um lugar sagrado movido pelo ódio, eu estava sendo cuidado. A explosão que deveria ter me matado me salvou. O soterramento que deveria ter sido meu fim se tornou o lugar do meu renascimento. A destruição que eu causei se transformou em reconstrução, não apenas da gruta, mas da minha vida, da minha família, da minha alma.
Esta é minha história. A história de um homem que tinha tudo e perdeu tudo, que buscou poder e encontrou impotência, que tentou destruir e foi salvo pela própria coisa que queria destruir. É a história de como a maior força do universo trabalha, não através da nossa força, mas apesar da nossa fraqueza, não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos erros. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz?